E aqui o Brasil tentou responder à pergunta do Rem Koolhaas, que é o curador-geral da Bienal, sobre de que maneira a modernidade foi absorvida no Brasil. E como as pessoas não conhecem muito a arquitetura brasileira e ela andou muito por fora das publicações internacionais, nós achamos que era muito importante a gente contar a história um pouco desde o início e ter uma série de imagens que eu acho que vão provocar maior curiosidade nos visitantes e que vão querer saber mais sobre o Brasil. E o que eu acho muito importante é a gente ver que, na realidade, o Brasil buscava uma imagem e, evidentemente, essa imagem não podia vir da colônia, não podia vir de várias, digamos, importações menos legítimas. E, de certa forma, a modernidade permitiu ao Brasil encontrar sua própria imagem, ou seja, a tradição no Brasil é a modernidade. E é um pouco o que a gente tenta mostrar e, sobretudo, porque essa modernidade teve um momento de glória, que foi entre 42 e 56, e depois um novo grande momento com Brasília. Mas a gente mostra também o quanto ela foi atacada pela crítica internacional, sobretudo em 1954, e o quanto também, evidentemente, quando chegou o regime militar em 64, foi a ocasião perfeita para eliminar o Brasil das publicações internacionais e, de certa forma, esquecer a relevância do Brasil no modernismo internacional. E a gente tenta mostrar também que a nova arquitetura do Brasil olha para essa modernidade daquele período com extrema simpatia, não só pela sua qualidade, mas porque ela também era fruto da democracia. Então, no fundo, a modernidade está ligada à democracia, ou seja, essa arquitetura é uma arquitetura sob vários pontos de vista legitimamente brasileira. Então, o pavilhão começa um pouco com aquilo que poderia vir a ser a tradição, porque normalmente nos outros países a arquitetura tradicional é a arquitetura histórica, né? Então, a gente pega primeiro a arquitetura indígena, né, as construções indígenas, sobretudo porque elas ainda são contemporâneas, né, porque nós ainda temos muitos indígenas e muito território indígena. Passamos pelo barroco, passamos pelo neoclássico, mas também pelo vernacular, evidentemente, e finalmente pelo eclético, porque o tema do Rem Koolhaas começa em 1914, que é o auge do eclético, de uma globalização de um tipo de arquitetura que todo mundo queria imitar a Europa. Então, a gente vai para os anos 20, onde começa digamos, a modernidade em arte, literatura e tudo isso no Brasil, mas não tanto em arquitetura, e mostrando como o Lúcio Costa é a pessoa absolutamente chave para um modernismo que, além do mais, desde o início, gosta da tradição. Ou seja, o modernismo no Brasil não se opõe à tradição. O Lúcio Costa, ao mesmo tempo, consegue construir edifícios totalmente modernistas e edifícios com fortíssimas referências para certas tradições. E aí o Ministério da Educação, que é o primeiro edifício de vidro alto do mundo, e a partir daí a presença do Brasil no centro do debate da arquitetura mundial, enquanto o mundo estava em guerra também. E aí, o pavilhão, depois de mostrar esses anos de glória, né, como eu disse, de 42 a 56, a exposição muda de ritmo, ela passa a ser de 56 a 2014, de que maneira a modernidade se transformou numa tradição, e aí a gente vai por tipos de edifícios, né? Casas, edifícios de escritórios, edifícios de governo, museus, etc. E finalmente chega no urbanismo brasileiro, e o urbanismo brasileiro, evidentemente, existe um pré-Brasília, Brasília e o pós-Brasília. E nisso a gente mostrou um pouco o quanto o Brasil mudou e o quanto, evidentemente, a dimensão de intervenção mais recente, que o Jamil Lerner chama de acupuntura urbana, é o centro das atenções. Ou seja, nós fizemos a maior intervenção urbanística tábula rasa do mundo, que foi Brasília, mas depois de Brasília a gente passa então para essas intervenções pontuais, que é o Brasil de hoje, da realidade social do Brasil, e tentando melhorar isso.